Então vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja e assim será para todos nós. Então vamos lá. Ataques espirituais na visão de Umbanda. Na Umbanda, os chamados ataques espirituais ou investidas obsessivas não são vistos sob a ótica do bem contra o mal absoluto, né? Ou do castigo divino. A visão de Umbanda é pautada na lei de atração. Semelhante atrai semelhante, né? A doutrina do merecimento, afinidade vibracional. Então, ressoa, né? Em termos simples, o plano espiritual se organiza por faixas de frequência. Então, a gente tem que entender que colônias espirituais, né, são diferentes do que as zonas umbralinas, do que o meio, né, que é essa parte espiritual que é paralela ao nosso, à crosta terrestre, né? Quando nossos pensamentos, sentimentos ou atitudes caem de frequências vibratória, para uma frequência mais baixa, né? Como raiva, mágoa, ciúme, vícios, medos, dúvida, desespero, ansiedade e N coisas, né? Ficamos com a porta aberta. Semana passada eu falei muito dessa bendita porta aberta. A gente fica com a porta aberta. Às vezes não está só abertinha, senão está escancarada mesmo, com força, né? Então, acaba que a gente sintoniza com espíritos com baixa vibração, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, a sintonia com espíritos que vibrarão ainda mais baixos ainda pode acontecer, né? Dentro dessa onda vibratória aí, tá? O que vocês não estão entendendo, vocês estão falando, tá, gente? As principais formas de ataque espiritual. Principais, tá, gente? Não são todas, tá? Isso vocês precisam ter em mente, que a sombra evolui tanto quanto nós aqui na Terra, né? Então, eles vão arrumando novas formas para nos obsediar. Primeiro, o mais simples, né? Algumas vezes as pessoas chamam pura e simplesmente, nossa, parece que eu tô com um encosto. Não é isso? Já ouviram falar no bendito encosto, né? Que é uma obsessão mais simples, né? É uma aproximação temporária de um espírito em desequilíbrio, um egum perdido, né? Frequentemente, né, é um espírito sofredor, um egum, tá? Então, isso é muito fácil de acontecer. Você está andando na rua, por algum motivo você encontrou uma pessoa, né? E vocês duas não, né, sintonizam muito bem, tem uma animosidade aí, e aí por conta de alguma conversa, algum problema, vocês acabaram tendo uma discussão na rua, você ficou irado, e aí aquela faixa vibratória que você entrou
ela acabou atraindo um espírito, né, que estava passando por ali, que vibrou como você. Então, você acabou puxando essa pessoa o seu campo eletromagnético. Daí o cuidado com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, tá? Vigilância sempre. Como ocorre, né? Falando teoricamente, não há necessariamente uma intenção maldosa refinada do espírito em te obsediar, tá? O espírito atrai-se pela sua vibração, né? Por afinidade vibracional ou pelo vício em comum com você, bebidas, né? Droga, cigarro, né? Ansiedade, fofoca, porque também tem esses vícios, tá? E outros tantos aí. Sintomas que você pode perceber que tá ali com o encosto perto de você. Cansaço físico inexplicável, oscilações bruscas do humor e peso nos ombros e nuca. É o que eu falei aí num vídeo da semana passada, se eu não me engano, da sexta-feira, tá? Então é basicamente isso, o encosto, você vai sentir essas coisas, tá? Dois tipos de obsessão, dois, tá? Ó, obsessão complexa ou demanda. E aí, a demanda, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela num outro tópico aqui mais à frente, tá? Nós vamos falar desse processo aqui. Ocorre quando há uma ação direcionada e intencional para desestabilizar alguém. Então, ou foi uma feitiçaria, né, negativa, uma magia negra, foi lançada para você, ou é um espírito obsessor que quer vingança, ou é uma reza brava de algum encarnado, tá? Ou pode ser tudo junto, tá, gente? Pode ser tudo junto, porque às vezes, vamos falar, o mal, ele se une para chegar num fim em comum, tá? Então, demanda. Na Umbanda, demanda é o nome dado a trabalhos espirituais direcionados ou projeções de pensamentos e sentimentos extremamente negativos. Sabe aquele olho grande de inveja? Nossa Senhora, não sei como é que fulano consegue tudo. Eu hei de ver aquela fulana acontecer isso e isso com ela. Aí deseja aquele monte de coisa errada, sabe? Para você. Você jamais faz isso com alguém, viu? Porque tudo que você lança volta para você mesmo. Mas vamos supor que alguém fez isso com você, direcionou essa energia negativa para você. Isso se chama demanda. Como inveja profunda, ódio, são só sentimentos negativos que vão gerando essa demanda. São enviados de outra pessoa para outra pessoa. Mas existe também a possibilidade da demanda ser através de um espírito, né, que desencarnou, que tem uma inveja grande de você, que tinha uma raiva, uma ira, um desejo de vingança, e aí esse espírito, ele pura e simplesmente te persegue, né, acaba sendo uma demanda, tá? E muitas vezes acontece também de uma feitiçaria, né, uma magia negra, ser lançada para você numa vida e por algum motivo você não entrou ali naquela sintonia daquilo. Então, naquela encarnação, você agiu tão bem que essa demanda não veio para você, mas pode vir numa próxima encarnação. Entenderam? Muitos anos atrás, eu li isso num livro espírita, mas eu não me lembro qual. Depois eu ouvi numa palestra, né, não sei se foi do Haroldo Dutra, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que foi um palestrante desses, assim, muito conhecido. E aí eu falei assim, gente, não é que é verdade? Até esse palestrante falando nisso, foi algo assim que me deixou, como é que eu posso dizer? Me deixou assim com uma sensação de como que pode, né? O mal ele ser tão forte que isso pode ir para uma outra encarnação e te afetar. Né? Se você não tinha sintonia ali naquela encarnação, mas isso pode te afetar em outra encarnação. O mal é gerado e ali ele vai ficar, né?
Se você entrar em sintonia com ele em determinado momento, aí com certeza vai te atingir, né? Então, vale a pena a gente pensar muito bem nisso, né? Existem coisas que nessa encarnação a gente diz assim, nossa, mas eu não faço mal para ninguém, isso acontece comigo agora, e tal. Então, gente, isso pode ser tanto dessa vida quanto de vidas passadas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo. Se pode ser desfeito? Então, Edivane, nesse fato de ser desfeito ou não ser desfeito, ele vai dentro do merecimento, da necessidade de evolução. Muitas vezes, né, o escândalo tem que vir, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então, são várias situações a envolver todo esse processo. Porque vamos falar uma coisa. Quando alguém pratica um mal, né, mesmo que ele desencarne, se ele não acertou contas em relação a esse mal, isso vai acompanhar ele até ele acertar essas contas. Então, às vezes, naquela encarnação, ele não acertou conta, na outra não acertou, e aí vai ser só numa outra ainda. Então, se foi feito um processo de feitiçaria, né, de bruxaria, né, que é o que existia muito antes, isso pode vir a afetar 2, 3 encarnações depois, dependendo da índole da pessoa. Mas num deslize, é por isso que eu digo, qualquer espírito pode cair, né? A gente vê muito forte naquele livro, deixa eu ver, Um Roqueiro do Além, né? O Polos, ele era um espírito evoluidíssimo, mas ele veio, encarnou e aí caiu, né? Era um espírito que veio como um cantor nessa encarnação e caiu, errou muito, né? Entrou nas drogas. Então, assim, a gente para e pensa, né? Quando existe o merecimento, as coisas vão sendo atenuadas. Mas quando a pessoa erra, né, vai chegar um momento que ela vai ter que acertar a conta com aquilo ali na totalidade. Ou então, se ela tem merecimento, ela vai pagando em doses homeopáticas, né? Então, depende muito de um processo que vai além daquilo que a gente consegue entender das leis da matéria nossa, tá? Vai mais dentro do conceito espiritual. Para ser desfeita uma feitiçaria de vida passada, é muito complicado, né? Então, vai muito mais ali pela necessidade de você espiar aquilo, né? E ter o auxílio espiritual, tá? Existe alguma possibilidade que seja de que seja um trabalho desfeito, sendo de uma bruxaria de lá de sei quantos anos atrás? Pode ser? Pode ser, mas quase sempre é mais aí pelo processo de resgate mesmo, sabe? De espiar aquilo ali, porque você fez errado, então chegou a hora de ter que acertar a conta, tá? A lei de Deus é para todos ali, né? Que bom, então tá, você entendeu? Vamos seguir. Ó, espíritos atuantes, né? Ainda dentro do processo de obsessão complexa e demanda. Espíritos atuantes. Podem ser usados espíritos mistificadores, fascinadores ou em grande sofrimento, às vezes chamados pelo nome muito popular de quiumba, né? Que atuam manipulando energias densas, pesadas, fazendo com que aquele espírito encarnado ali, ele sofra, né? O objetivo é esse. Esse quiumba, muitas das vezes, ele recebeu né, alguma coisa para perseguir esse encarnado, tá? Muitas das vezes, esses processos de perseguição, eles vão até para o plano espiritual quando a pessoa desencarna, né? Então, é coisa muito mais além daquilo que a gente possa supor nessa encarnação. Então, 3, auto-obsessão. E essa é uma das piores.
porque dela pode se levar a outras. Então, olha, é uma das formas mais comuns e menos reconhecidas, porque as pessoas não reconhecem que estão se auto-obsediando, pura e simplesmente assim, né? Às vezes é muito mais fácil você lançar a culpa nas costas de um espírito obsessor, nas costas de um tumba, de um egum, da minha vizinha, né, do meu ex, da minha ex, sabe? Daquela minha ex-amiga, daquele companheiro de trabalho, do que você reconhecer as suas falhas, né? Então vamos falar disso. É uma das formas mais comuns e menos reconhecidas, porque o orgulho, ele trava, ele não deixa a gente perceber que a gente está se auto-obsediando. É uma das formas que você, quando ocorre, a própria pessoa gera e alimenta formas, pensamentos destrutivas de autossabotagem, culpa e vitimismo. Ai, gente, tem um livrinho, eu não sei onde ele está. Acha ele aqui para mim, André. Ô, Zid, você tá aí? Nem sei se meu marido estiver aí, vou pedir ele para tentar achar o livrinho para mim, mas eu acho que eu doei ele para alguém. Eu sei que é um livro que chama Terapia Anti-Queixas. Ele não é um livro espírita. Ele é um livro. Ele não tá, acho que não tá. Terapia Anti-Queixas. Você não vê, não? Depois aqui para mim está aqui. Porque aí eu vou ver o nome do escritor, porque eu não guardo. A gente fez muito evangelho no lar com ele. Por quê? O vitimismo, gente, é aquela pessoa que acha que está sempre sendo vítima de todos os problemas, sempre sendo vítima de todos os problemas, né? É uma pessoa que não se olha e vê, né, o quanto que ela mesma erra, o quanto que ela podia mudar suas atitudes, o quanto que ela precisa ver mais o lado bom de tudo, e não ver somente o lado ruim. Então, ela se auto-sabota. Essa pessoa que tem muito esse processo de ficar se queixando o tempo inteiro, sem agradecer, né, sem ver o lado bom das coisas, ela traz uma atmosfera muito pesada para ela mesma. Então, é como se ao tempo todo ao redor dela criasse uma nuvem negra, né, em que isso impede até a própria espiritualidade de auxiliar a pessoa. Então, dentro do campo eletromagnético da pessoa, vai se criando formas, pensamentos que vão fazendo o quê? Vão cada vez mais drenando as energias. Ele não tem letra na lateral. Não tem, ele é pequeno e não tem letra na lateral. Ah, ó, acho que é esse primeiro da frente, não é não? É esse mesmo. Terapia do perdão. Ah, o anti-queixas era um outro. O outro anti-queixas eu doei. Esse aqui é terapia do perdão, gente. O anti-queixas eu doei. Ele tinha uma capa branca com um desenho meio azulado. Esse daqui também é muito bom. Porque ao invés de você ficar se queixando da forma com que o outro te trata, você muda a sua postura. E depois eu vou colocar o nome, que é de David W. Shell. É. E depois eu vou colocar a capa dele. É um livrinho antigo, entendeu? Mas é pequenininho e tem lições. Deixa eu ver quantas lições. São 35 lições. Ele tem lições assim, vou ler a última para vocês. Ó. Perdoar não é um ato que você pratica em favor do outro. É algo que você faz para si mesmo. Ofereça-se o presente do perdão, né? Então ele dá essas, né, na gente. Então com isso a gente para de querer jogar a culpa só para cima do outro. A gente perdoa, aprende a perdoar o outro e aprende a se perdoar também, entendeu? Então dentro desse conceito, tanto terapia do perdão quanto terapia anti-queixas, né? Vocês pesquisarem, quem sabe vocês conseguem achar o PDF na internet. São livros bons para que você se conheça, para que você pare de se auto-sabotar, para que você compreenda que deve seguir um caminho melhor. Isso melhora muito o processo de auto-obsessão, tá? Aquela pessoa que fica se culpando também o tempo inteiro, ela precisa se perdoar das coisas. Então, cada vez que a gente aprende a domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, a gente deixa de se auto-obsediar, tá?
Qual que é o efeito, né, da autoobsessão? Essa postura baixa tanto o padrão vibratório que atrai espíritos com a mesma mente desequilibrada, criando um ciclo contínuo de mal-estar. O tempo inteiro. Você está com mal-estar ali, você não sabe nem de onde vem, já foi no médico, já fez exames, um monte de coisa, e não consegue melhorar. Esse processo é algo que, às vezes, a pessoa chega para o médico e fala, eu não sei o que, que eu tenho e tal, isso e aquilo. Aí o médico vai pedir exames, né? Tem que ser, né? Faz os exames, faz tudo e não acha. Não acha o porquê daquilo. Então, gente, é muito, por isso que é muito bom a gente procurar se autoconhecer. Porque se autoconhecendo, a gente vai entender o quanto que é importante na vida a gente procurar se colocar no lugar do outro, procurar não se culpar, procurar não ficar se queixando, procurar não ficar se sabotando no geral, tá? Por que esses ataques, no final das contas? Por que esses ataques todos acontecem? O que, que a gente consegue perceber dentro desse contingente todo? Que existem brechas que nós, encarnados, vamos dando. Mas, de acordo com o livro que a gente está estudando, o Cavaleiro da Estrela Guia, a gente está estudando no WhatsApp, um espírito também pode se culpar. Um espírito que se culpou muito quando estava encarnado, ele pode se culpar muito depois que ele desencarna, né? Então, assim, bora trabalhar o processo de culpa, porque ele não leva ninguém a lugar nenhum. Deixa eu ver o que a Livana escreveu aqui. Saiu esse tema no livro Indulgência sobre ver as coisas boas e deixar de focar no negativismo. Exatamente aí. Exatamente isso, né? Quando a gente faz isso, a gente corta pela metade o processo que a gente mesmo causa de negativismo na própria vida, né? Porque quando a gente vê muito lado negativo, a gente sabota até a nossa prosperidade. A fartura na nossa vida, ela acaba sendo sabotada. Ah, Paula, mas eu penso negativa em relação a processos de lidar com as pessoas, mas dá no mesmo, você está puxando uma negatividade. Então, dá no mesmo, tá? Então, o que acontece são brechas. A Umbanda ensina que nenhum ataque espiritual prospera sem uma brecha. Então, se você teve um ataque espiritual, você cometeu um erro. Você cometeu um erro que gerou uma brecha no seu campo eletromagnético que fez você entrar em sintonia vibratória com o espírito de baixa vibração. Ah, qual espírito que é? É Egum, obsessor, quiumba? Isso não importa, você baixou seu padrão vibratório. Então, vamos acordar e vamos mudar isso, né? Não estou me sentindo bem, bora para o receituário básico, né? Eu já falei semana passada, mas não vou cansar de me repetir, tá? Firmar os orixás, firmar anjo da guarda, firmar a esquerda, firmar a direita, defumar a casa, tomar banho de erva. E melhorar o seu mental praticando meditação, tá? Então, olha, nenhum ataque espiritual ele prospera sem uma brecha, que é a vulnerabilidade vibracional. As brechas mais comuns incluem, e agora, vamos embora, vestir carapuça, hein, gente? Vamos lá. Desequilíbrio emocional é um dos primeiros. Desequilíbrio emocional. Sentimentos constantes de mágoa, vingança, medo, inveja, ciúme, rancor, desespero, ansiedade, muito excesso de depressão. Nossa, essa é a maior sabotagem. Porque ela começa na ansiedade. Depois ela passa por um pânico e vai na depressão. Isso quando não é tudo junto, gente. Faz um combo, entendeu? Faz um combo que não é do McDonald's, né? É um combo negativo espiritual. Só tende a puxar a negatividade para você o tempo todo, esse combo. Então, é preciso que você corte com o padrão, esse padrão vibratório. Não deixe com que ele crie raízes em você.
Procure se fortalecer no caminho do bem para com você, para com todos aqueles que te cercam. Faça afirmações positivas para que você entre em combate com todos esses sentimentos constantes negativos no seu mental, no seu coração, tá? Outra coisa, hábitos e vícios negativos. Excessos físicos e mentais que consomem a energia vital, que é o prana, que é o axé, né? Então, vamos lá, comer em excesso, sexo em excesso, bebida, né, em excesso. Na verdade, o bom é não beber, mas se vai beber, tenha controle. Mas não é aquele controle que você fala, não, eu controlo, você bebe segunda, sexta, sábado, domingo, entendeu? Você bebe, 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 não é só aquela coisa socialmente, de vez em mas não, mas o meu é social, ué. Você fala que bebe socialmente, mas de segunda a segunda? Hum? Socialmente, segunda a segunda? Vamos combinar, né? Não existe socialmente assim. Socialmente é quando você vai numa festa, ou você vai sair para jantar, entendeu? Você vai em festa todo dia? Você vai jantar fora todo dia com os amigos? Você vai para balada todo dia? Não, eu só vou sexta, sábado e domingo. Não, mas aí esses 3 dias, te encontrar sóbrio é difícil, né? Então, não é social, né? É mais para visto do que social. Social, você vai no churrasco, na casa de um amigo, você toma um pouco ali, né? E acabou e tal. Mas não, busca mais o engradado lá. E busca mais. Aí você é o último a sair da festa, sai cambaleando. Isso não é social. Isso é vício, né? Deixa eu ver o que a Elivânia falou aqui, ó. Minhas tias bebiam todos os dias. Isso não é social. Beber todos os dias não é social. Isso é vício. Isso é vício, isso é alcoolismo, tá? Então tome cuidado. Não é falar eu controlo o vício, não. Fala o vício está sob controle. Entendeu? Não é eu controlo, não. Porque quando você fala eu controlo, é sinal que é ele que te controla. Entendeu? E pode perceber, você bebe mais de uma vez na semana, tudo bem, aleatoriamente. Agora, você bebe 3 vezes na semana, já tá a coisa. Porque, por exemplo, você bebe quando você vai para o trabalho, você bebe quando você sai do trabalho. Poxa, se no outro dia você vai pegar um trabalho cedo de novo. Então, não tem condição. E é espíritos, vibratoriamente, né? Vibrando nessa intensidade que você vibra, cola em você. E aí, é um encosto, né? Sessão simples. Ou então, é aquele inimigo de vida passada, querendo cobrar de você e te insuflando a beber. E você cai. Te insuflando a usar droga, e você cai. Te insuflando a ter relação sexual descontroladamente, e você cai. A comer, você cai. Entende? Então, tome cuidado com isso, tá? Falta de firmeza espiritual. Essa é forte, gente. A ausência de momento de oração, limpeza e reconexão interna com a espiritualidade de Deus. Isso é forte. Falta de firmeza espiritual para um bandista ou para assim, uma pessoa que goste da Umbanda, goste do Espiritismo, goste do Candomblé, você não ter firmeza espiritual, você não ter os seus momentos de oração, você não fazer os seus rituais de limpeza, sejam eles mentais, físicos, você não tentar se estar sempre em reconexão com a espiritualidade superior, aí complica. Aí complica, porque você se diz umbandista, ou você se diz candomblecista, ou você se diz espírita, e na verdade você só vive pela matéria. Ah, não, porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Ó, peraí, você trabalha às 24 horas do dia? Tudo bem, 8 horas você tem que estar dormindo. 8 horas, né? Mas vamos fazer uma retrospectiva. Você acorda de manhã, cadê a oração? Né?
Aí você vai tomar o seu café da manhã. Nossa, fechar os olhos, muito obrigado, Senhor, por esse alimento. Que Ele abençoe meu corpo e que eu tenha força e disposição para o meu dia. Segunda oportunidade de oração. Você vai almoçar, feche seus olhos. Meu Pai, muito obrigado por essa refeição, que vai sustentar o meu corpo físico, para que eu continue minha jornada terrena. Ó, terceiro, café da tarde. E ó, eu ainda pulei o lanche da manhã, que é depois, é entre o café da manhã e o almoço. Você costuma ter um lanche ali. Todos os momentos você vai comer. Então, vamos colocar o lanche, né, depois do café da manhã. Então, são 4, né? Já aí, ó, né, ó. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde. 4. Depois, na hora do jantar. 5. Se você faz um lanchezinho antes de dormir. 6. 6 oportunidades de oração, mas a hora que você levantou e a hora que dormiu. Então, são 8 oportunidades de oração. Mas e a hora que veio aquela fofoca brava no seu ouvido, né, aquele companheiro de trabalho e tal, 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 tal? Meu Deus, me ajude a auxiliar o meu irmão e auxiliar o outro também. E a mim auxiliar para não entrar nessa onda de fofoca, né? Quando a gente está num grupo coeso que se ajuda, né, um grupo religioso que se ajuda, né, é outra coisa. Agora, só quando é pelo ato de fofocar, é um vício. É errado também, né? Então, aquela radionovela Inimigos de Família fala muito isso, né? Eu coloquei lá no grupo, tá? Regra fundamental da Umbanda. Vamos lá. Espírito nenhum tem poder sobre quem mantém a mente limpa, a conduta ética e o coração em paz. Vou repetir. Espírito nenhum tem poder sobre quem mantém a mente limpa, a conduta ética e o coração em paz. Gente, isso é uma verdade enorme. E para todo espírita, todo umbandista, todo candomblecista, ou qualquer outra agremiação religiosa, católico, evangélico, para todos, quando se tem, né, a mente limpa, uma conduta de vida ilibada e o coração em paz, não tem espírito que perturbe você. Ele pode até tentar, mas vai chegar um momento que você vai acabar doutrinando ele com as suas atitudes. Lógico, nós vivemos num momento, né, aqui no planeta Terra que as coisas estão bem tumultuadas, né? Vamos falar a verdade. Para cada esquina que você olha tem um problema, né? Você não pode ver uma televisão tranquilo, que você vai ver lá guerra aqui, guerra ali, política com briga, falando mal e tal, e isso e aquilo, é vizinho, todo mundo entrando nessa psicosfera pesada, e isso pesa o ambiente, pesa as relações interpessoais, familiares, sociais, profissionais. Então, é um momento muito pesado que estamos vivendo, mas isso não é motivo para que a gente deixe de acreditar no amanhã, né? Não é motivo. Então, a gente tem que procurar positivar mais. Tá difícil? A situação tá complicada. É aí que você entra na oração. Tá difícil, mas vamos orar, né? A gente tem força que a gente está passando por isso. Graças a Deus, chegamos até aqui, vamos continuar caminhando. É essa forma de pensar. Existem pessoas que eu não converso muito no WhatsApp. São pessoas que eu tento de tudo para auxiliar, mas que todas as vezes que oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, tal, despeja aquele manancial. Ih, que bom, tem nada bom aqui não sei o quê. Nossa, as coisas aqui não andam. Ah, porque eu não consigo fazer nada. Ah, porque isso e aquilo. Ah, porque fulano isso. Ah, porque fulano aquilo. Aí complica, gente. Porque nessas, a pessoa não te fala nem um bom dia, nem um boa tarde. Eu penso assim, gentileza gera gentileza, né? Positivo vai atrair
mais positivo, e junto ali vai eliminando os negativos, porventura aparecer. Mas se você pensa só no negativo, é só negativo. Não vai andar, não vai. Se você quer usar alguém de muleta, essa pessoa não quer mais que você use ela de muleta, não adianta. Você querer que aquela pessoa te aceite com a muleta, ela não vai. Segue a tua vida e caminha e segue, vai. Entendeu? Vai andar, né? Então, assim, é muito difícil você mudar a sua vida se você fica parado só reclamando. Então, você precisa manter o seu coração em paz, a sua mente limpa e ter uma conduta ética. Tem um livro que chama Mecanismos da Mediunidade. Esse tá perto. Mecanismos da Mediunidade, esse mesmo, ó. Esse livro é ótimo, tá? Para se ler, para se entender, né? Tem um outro que chama Conduta Espírita, também é muito bom. Tudo psicografia do Chico. Esse aqui foi psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, porque ele tem partes aqui que são bem complexas. Então, o Chico não conseguiu, não fez sozinho, ele fez junto com o Valdo Vieira. Mas é um livro maravilhoso, foi editado pelo espírito André Luiz, tá? Mecanismos da Mediunidade, muito bom. E o Conduta Espírita, não tem nem o que falar. Se eu não me engano, ele também é. Eita, tá tudo pertinho, graças a Deus. Esse é psicografado só pelo Valdo Vieira. Conduta Espírita, ditado também pelo André Luiz, tá? Então, gente, prestem atenção. Indicação de livros para vocês lerem e terem. Primeiro, Terapia do Perdão ou Terapia Anti-Queixa, tá? Dá um pause aí e copia de trás para frente aí, tá? Terapia do Perdão ou Terapia Anti-Queixa. Depois, Mecanismos da Mediunidade, né? Psicografia do Chico do Valdo Vieira, tá? Ditado pelo Espírito André Luiz. Depois, Conduta Espírita, Valdo Vieira, ditado também pelo Espírito André Luiz. Esse livro aqui, deixa eu ver, ele tem muitas mensagens e elas estão tipo em verbetes, né? São divididas em pequenas linhas, né? E é muito bom de estudar aí. Então, deixa eu ver. Daqui a pouquinho eu olho os comentários, tá, gente? Como a Umbanda trata e protege ataques espirituais? Isso é muito bom. Eu acho que é a parte que vai auxiliar muitas pessoas, né? O tratamento para ataques espirituais na Umbanda combina a ação dos guias espirituais com a reforma íntima da pessoa. Então, vamos falar a verdade. Não vai resolver só a ação dos guias. Não vai, né? A pessoa tem que mudar a sua postura. Tem que mudar o seu jeito de ser. Porque o guia ajuda e a pessoa fica fazendo lenha, aí não tem condição, né? Tem que mudar a sua postura, né? Fazer uma reforma íntima para que você consiga, né, o auxílio espiritual, tá? E como que fica o papel, né, de Exu e Pombagira nesse processo? Às vezes são feitos limpezas, né, dentro de uma gira, dentro de uma sessão, um trabalho aí, mediúnico. E aí alguns guias podem riscar ponto, fazer, hoje em dia, né, ainda se usa também, fazer o fogo de pólvora, limpeza de banho de descarregos, defumação, né, uso de pedras para manter afastado, né, aquele espírito obsessor, né, culto familiar umbandista, quem é espírita faz o culto do evangelho no lar, né, o culto familiar umbandista é quase a mesma base, você pega um livro de mensagens umbandistas, existem muitos livros, por exemplo, que falam de orixás, né, aí você vai estudando sobre os orixás, e você faz a oração e tal, você vai receber o auxílio espiritual ali, assim quando você faz o Evangelho no Lar, com um desses livros aqui também, com o Evangelho no Lar, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, né, da doutrina espírita. E aí,
Esse uso de pedras, a pedra tem que estar consagrada, né, limpa, descarregada, purificada e consagrada, de preferência dentro de um terreiro de umbanda, né, dentro de uma casa de axé. Algumas vezes, né, a pessoa que não tem condição de ir num terreiro de umbanda, ela pode fazer um culto familiar umbandista e pedir à espiritualidade de luz que mante aquela pedra ali durante o culto familiar umbandista na casa dela. Quem tiver é, interesse em fazer dessa forma, é só olhar na playlist culto familiar umbandista. Tem vários exemplos de culto familiar umbandista lá. Vocês podem fazer um, se tiver dúvida de conteúdo e tal, entre em contato comigo através do Instagram que eu oriento, tá bom? O papel de Exu e Pombagira dentro desse processo é diferente do que muitos pensam, né? Os Exus e Pombagiras, né, que são guia da linha da esquerda na Umbanda, né, não são os causadores de ataques. Muitas pessoas, né, falam, principalmente através dos preconceitos, que Exu é o demônio, Pombagira é a prostituta, e que eles causam esses problemas na vida da gente. Não é não, tá? Não é não, tá? Sinto te dizer. Eles são policiais do plano astral, né? Eles são o que guarda a nossa psicosfera, né, a crosta terrestre. Porque muitos espíritos trevosos não estão soltos aí, né? E outros também de menor treva aí, né? Vamos assim dizer, porque Exu e Pombagira têm um controle muito, muito sobre esses espíritos, né? Eles são os policiais do plano astral. Então, eles têm a obrigação de guardar pontos de forças e não permitir, né, que espíritos trevosos roubem energia de corpos que acabaram de ser sepultados, né, guardam hospitais, guardam igrejas, guardam templos religiosos, terreiros de umbanda, barracão de candomblé, supermercados, ruas, hospitais, escolas, faculdades, postos médicos. Eles estão ali, né, em cada encruzilhada, em cada porteira, guardando fazendas. Esses espíritos estão ali, protegendo as casas, né, de seus tutelados. Então, eles não são eles que causam o mal, né? É preciso desmistificar isso. Exu e Pombagira trabalham para a lei. Aqueles que usam o nome de Exu e de Pombagira e praticam o mal é outra qualidade espírita. Eu não vou entrar nessa área, né? Eu não quero entrar em embates aí. Eu só sei que Exu e Pombagira trabalham para a lei. Eles praticam o bem, porque assim a lei exige, tá bom? Então, assim, na Umbanda sagrada, eles atuam como a polícia do astral. Guardam as portas, quebram demandas, eles podem, né, desfazer essas demandas, né? Como? Eles vão atrás do espírito causador daquilo e faz o espírito desfazer. Desarmam trabalhos negativos e recolhem espíritos obsessores para as zonas de tratamento e doutrinação. Então, o umbral existe porque ele é o lugar aonde as pessoas que se sintonizam estão sendo guardadas. Até mesmo espíritos que já fizeram muito mal, de uma certa forma, eles estão sendo protegidos lá, para que o mal não seja muito maior. Principalmente para a crosta terrestre, tá? Então, é preciso entender isso. Então, assim, já que a gente já sabe que Exu e Pombagira não é o demônio, Exu e Pombagira não é a prostituta, são os policiais do astral, então agora, cada vez que se entrar dentro de um banco, de um supermercado, dentro de uma igreja, de um terreiro de umbanda, um barracão de candomblé, na casa espírita, peça licença ao guardião e a guardiã daquela entrada, daquela porta, daquele portão, daquela porteira, nas casas. Ah, não, mas a casa do meu irmão, ele é evangélico, então não tem isso. Tem, porque a lei não fala assim, ó, na casa dos evangélicos, dos católicos, vocês não guardam, não. Para Deus somos todos iguais. Então, se todos os seus filhos devem ser protegidos, todas as casas são protegidas.
Ah, mas por que acontecem, então, as coisas ruins, Paula? Justamente pela lei de sintonia, de afinidade. Quando você se afiniza demais com o negativo, o que vai acontecer é que você atraiu o negativo. Então, se você tivesse atraído o positivo, o negativo não iria acontecer. Então, peraí, a culpa não é você, de Exu de Pombagira, que não guardou sua casa. A culpa é de quem? A, a culpa, ela não deve ser nem do Exu da Pombagira, nem sua, porque você não deve viver se culpando. A gente falou sobre isso aqui. Mas foi uma irresponsabilidade sua se deixar levar só pelo negativismo. Então, se controle, volte ao seu centro, ore. O seu centro é olhar para dentro de si mesmo, o seu quarto interior. Reflita nas suas atitudes, mude e faça tudo o que você puder através das orações para se melhorar, tá? O verdadeiro escudo, qual que é? Qual que é o verdadeiro escudo, gente? Escudo, né? Pra gente. O verdadeiro escudo é orai e vigiai. Os rituais, banhos, passes, são ferramentas valiosas, né? De socorro imediato. A Umbanda, ela enfatiza que a proteção definitiva vem de dentro. Então, a erva, ela serve como uma ferramenta para você fazer um banho de erva, tirar aquela névoa densa do seu campo eletromagnético, né? Tira, às vezes tira até larva de vibrão espiritual, dependendo do seu merecimento. Mas isso é uma ferramenta. Ela sozinha não vai mudar você por dentro. É dentro de você que tem que mudar. É de dentro para fora que se dá essa melhora. Do lado de fora, ela é só uma casca aí, limpa. Mas se o interior estiver sujo, não adianta nada, tá? Então, olha, vigiar os pensamentos, cortar padrões de negatividade assim que surgem, padrões mentais, não deixe com que eles se cristalizem, criem raiz no seu pensamento ali, tá ali direto. Vai fazendo afirmações positivas de que você é uma pessoa iluminada, de que você só vê as coisas positivas, de que você só emana luz, de que você é luz onde quer que você vá, que o mundo é muito bom, é maravilhoso, o mundo está em paz, e você também, tá? Dessa forma que você vai fazendo com que o seu padrão vibratório vá melhorando. Cada pensamento negativo, você rebate ele com 3 positivos, tá? 2, cultivar o bem. Isso é importantíssimo, tá? A prática da caridade e da empatia eleva naturalmente o padrão vibratório. Eu vi um vídeo hoje, que eu fui ver se tinha mensagem no Instagram, e aí eu vi um vídeo hoje, que era um rapaz chegando no estacionamento, me parece, de um shopping ou de um supermercado, e aí ele chegou e olhou, tinha uma mulher que tinha estacionado o carro dela numa vaga para idoso. E ela não era idosa. E não estava com ninguém idoso no carro. Aí o rapaz chegou e falou assim, aqui, deixa eu te falar. Você viu que você parou na vaga de idoso? Ela falou assim, e daí? Aí ele pegou e falou assim, então, essa vaga pode um idoso precisar dela, né? Aí você poderia tirar seu carro. Ela falou assim, não vou tirar não. E o que você tem a ver com isso? Se eu tô na vaga de idoso, se eu não tô? Aqui é o lugar mais próximo para mim parar, parei aqui, pronto, acabou. Aí ela subiu o tom com ele. Aí ele pegou, subiu o tom com ela. Ele virou para ela e falou assim, então, mas eu estou falando com você e te pedindo para você tirar o carro daí. Aí ela pegou e falou assim, mas eu não vou tirar. E o que você tem a ver se meu carro tá parado aqui ou se não tá? Aí ele pegou, ele foi, tirou o cordão dele de policial, falou assim, eu sou policial e eu estou te dizendo nesse momento que você vai tirar esse carro daí agora. Aí ela já mudou a postura dela. Ela falou assim, ele falou assim, você não pode pensar somente em você, porque um idoso deve ser respeitado. Se essa vaga é para idoso, ela tem que ficar vazia até um idoso estacionar nela.
você não tem o direito de estacionar aí. Ou você tira esse carro daí, eu vou fazer você engolir esse carro. E aí ele subiu o tom na agressividade, aí ele já errou nessa parte, né? Mas até antes estava tudo certo. A mulher baixou a bolinha dela e enfiou dentro do carro para poder tirar o carro de lá. Então, assim, quando ela não precisava passar por isso. E ele estava falando muito bem com ela. Até que ela, né, subiu o tom e ele teve que mostrar realmente o porquê que ele estava ali. Então, ele é um policial, né? Vocês imaginem um Exu. Às vezes eles colocam na cabeça da gente que aquilo ali que a gente está fazendo não é certo. A gente pensa que é só um pensamento perdido. Mas é um Exu que tá ali falando, ó, vigia, ora, olha o que você está arrumando. Aí vem uma pombagira, ô, minha filha, ó, toma cuidado com o que você está deixando aí dentro desse coração seu, viu? Ame mais. Eles vão dando um toque pra gente, mas a gente às vezes não presta atenção. Então tem que ter mais vigilância, né? Cultivar o bem, pensar bem antes de fazer alguma coisa errada, procurar fazer o melhor possível pelas pessoas. Não dê uma resposta para ninguém, porque você não gostaria de receber, né? E firmar o anjo de guarda é uma das coisas que a gente jamais deve deixar de fazer, e as outras firmezas também, né? Por que manter uma vela de anjo de guarda acesa, se possível, de 7 dias, né? Ou então ir acendendo a vela palito mesmo, com um copo com água. A oração, a fé ali, alimentada a todo momento, a oração, a postura equilibrada para fortalecer o campo eletromagnético pessoal, ela é importantíssima. Então, isso vai sempre te fortalecer, vai fazer com que você sempre esteja dentro de uma redoma de proteção, e seu anjo da guarda vai criar ao seu redor, e vai facilitar para que a espiritualidade de luz possa te ajudar sempre. Então, gente, é isso, ó, prestem atenção. Pedras para afastar obsessores. Hematita, olho de tigre, outra turmalina negra, ônix, tem uma outra ametista, sodalita afasta o obsessor, né? Ela tanto é de mãe Iemanjá, mas também ela também pega um pouco de Pai Ogum, né? Então, toda pedra que traz uma certa proteção, uma transmutação, ela serve, né, para você usar. Só tem que tomar cuidado que algumas pedras não podem ser usadas sempre. Elas são usadas de vez em quando. E depende também de qual parte do corpo. Dá uma olhada na nossa playlist de pedras, né? Que ali tem muita pedra. Eu até parei de colocar um pouco, né? Mas vou ver se eu volto a colocar. Dá uma olhada lá, que vale a pena. Os banhos de erva, né? Ó, arruda, com manjericão e alecrim, guiné com manjericão e alecrim, pode ser usado. Quem é filho de Ogum, né? Banho de espada de São Jorge. Quem é filho de Ançã, banho de espada de Santa Bárbara, entendeu? E quem não é filho, Paula, pode tomar? Se estiver sofrendo uma demanda muito grande, precisar cortar a negatividade? Pode tomar, mas precisa se ter análise sobre o caso, tá? É isso, gente. Deixa eu ver quais são as dúvidas aqui, pra gente finalizar o vídeo, que eu tô com medo do celular acabar a bateria. Deixa eu ver aqui. O Jaime entrou, né? Jaime, faz tanto tempo que a gente não via você numa live. Eu acho que é você que participava das lives. Gente, ninguém deu um like. Dá um like aí, gente. Dá um like aí para poder essa live aparecer para outras pessoas. Eu gosto da Umbanda, sendo vela para os orixás e guias, e tento ser uma pessoa correta, mas sofro ataques espirituais, tenho pensamento acelerado. Então, Jaime, o que você pode estar fazendo, né? Seguir todo esse receituário, né, que eu passei aqui, é um receituário básico da Umbanda, né? Mas, acima de tudo, não perca jamais a sua fé. Deus é maior que tudo. Sagrados orixás são maiores que tudo, entende? A vigilância constante vai te fazer cada vez mais forte. Você tem que confiar.
jamais se desesperar, né? Ultimamente, muitos de nós estão sofrendo por ataques, né? Os ataques vêm de diferentes formas, atacando um familiar que nos ataca, atacando um amigo que nos ataca, atacando doenças, atacando acidentes, é, problemas no trabalho, entende? São várias as formas de ataques espirituais. Então, a gente precisa nunca, nunca desistir da nossa fé. Manter-se perseverante, otimista, pensamento positivo sempre, para que você vá fortalecendo seu campo eletromagnético a cada dia, a cada momento, você vai conseguir chegar até lá, tá? Eu tenho todos esses livros, que bom. Então, cada dia abra um, cada dia abra um, né? Um que eu orientei para a nossa irmã, que é muito bom também, não sei se eu consigo pegar ele aqui, deixa eu ver. Chama Indulgência. Poxa, peguei. Esse livro aqui é muito bom também, ó. Inteirinha. Ah, ó, Indulgência. Esse foi ditado pelo Emmanuel. A psicografia do Chico também. É muito bom esse livro. Outro livro muito bom é o Renovando Atitudes. Nossa, eu vou falar para vocês que o Renovando Atitude é o meu preferido, né? Mas esse daqui, ele morou muito tempo na cabeceira da minha cama. Muito tempo, muito tempo. Isso é maravilhoso para a gente se conhecer, né? O Renovando Atitudes, ele nos ajuda como é que eu posso dizer? A pensar melhor na nossa forma de ser. Ele foi ditado pelo Espírito Hamed, do, é, acho que é Francisco do Espírito Santo Neto. Ixi, esse eu acho que eu não consigo pegar. Ah, não, consegui. Consegui. Meus livrinhos ficam todos aqui perto de mim, gente. Olha, esse livro é um best-seller. Ele ganhou mesmo um best-seller. 210 mil exemplares vendidos. Dessa edição, né? Porque eu tenho certeza que vendeu muito mais. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele ajuda na reforma íntima também. Eu acho que indispensáveis. Todos esses livros que eu dei de dica aqui para vocês hoje. Eu vou fazer sempre isso, viu, gente? De vez em quando eu vou dar dica de livros, tá? Vocês, quando forem entrar numa live, já deixa papel e lápis aí para vocês anotarem. Ou então, anota no celular depois, para a live e anota, tá? Esses livros aqui ajudam muito. Eu não sei se você tem esse, Jaime, tá? Do Renovando Atitudes, né? Mas ele é maravilhoso. Nossa, esse livro é porque ele é comentário, né, sobre o livro dos Espíritos, não, o livro dos Espíritos, é do Evangelho, deve ser do Evangelho mesmo, só para confirmar. Eu acho que é assim, é do Evangelho, comentário sobre o Evangelho. Então ele é muito bom, tá? Vale a pena vocês terem esse livro aí. Então é isso. Deixa eu ver o que a Elivânia falou. Obrigado por lembrar de mim. Com certeza, com certeza. Eu estou sempre lembrando daqueles que passam por aqui, né? Algumas vezes eu posso até esquecer de algum outro, mas aí eu já peço desculpa. A Elivânia disse assim, Paula, depois fala de vício e por que é tão fácil ter do que sair deles. Isso é um bom tema para uma live. Vou anotar aqui para não me esquecer. 2 temas já para uma live de amanhã. Eu vou ver qual dos dois eu vou fazer. Se esse ou um outro que meu filho me passou. Sim, não só os vícios. Não só os vícios, Elivane. Eles são as brechas. Mas a nossa conduta como um todo, ela é a brecha. Porque é a nossa forma de agir no mundo. Porque nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos emanam energia. Essas energias que são
que vão abrindo essas brechas. Ah, eu tenho o vício de comer, vai ser o vício de comer que vai me fazer ter a brecha? Você pode ter o vício de comer e você ter uma conduta ilibada, você ser uma pessoa de uma conduta reta, ser uma pessoa boa. O vício de comer não vai ser a porta aberta somente, entende? Você vai ter muito auxílio espiritual. Vejamos pelo Rubens Saraceni. O Rubens Saraceni, eu acho que ele era fumante. Ele teve até o câncer, né? Acho que foi, não sei bem se foi de pulmão, mas eu sei que ele teve câncer, né? E ele tinha um vício do cigarro, mas era uma pessoa que era muito boa, né? Então, assim, desenvolveu a mediunidade dele da melhor maneira possível enquanto esteve encarnado. E a gente vê muito isso em vários outros, né? Médiuns, tanto espíritas quanto umbandistas, quanto candomblecistas. Então, o vício, ele é uma brecha? Ele é uma brecha. Mas antes de mais nada, você pode ter aquele vício, né? Ele pode ser até uma brecha, mas o que vai piorar mesmo a situação é a sua conduta, a sua forma de ser, né? A sua forma de agir. O que você joga de energia no mundo, né? Vamos supor, tem uma pessoa que não tem vício nenhum, não tem vício nenhum, eu conheço, mas tem uma conduta que misericórdia, tem uma conduta que não é boa. Então, assim, é, um é uma coisa e o outro é outra. Quando junta os dois numa só, complica mais ainda, né? Entendeu, Livane? Então é isso, gente. Sem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live por aqui, que não ficou muito boa do jeito que eu queria, mas a gente conseguiu, eu falei que eu ia fazer, de um jeito ou de outro eu consegui, eu fiz. Até o som deu BO. E graças a Deus o celular não descarregou. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração para a gente terminar, tá bom? Nesse momento, eu peço a Deus, nosso Pai Maior, através da força dos Sagrados Orixás, firmados em nossa coroa. Peço a todos os guias que compõem a nossa coroa mediúnica, tanto da esquerda quanto da direita, que nos oriente sempre no melhor caminho a seguir. Que nossos anjos de guarda estejam a formar uma cúpula de proteção ao nosso redor. Que nos traga mais forças para seguirmos num caminho melhor, pois estaremos mais protegidos e afinizados com essa energia sublime. Que a cada lugar que estejamos, possamos ser luz dentro dessa redoma, que possamos iluminar todos os nossos irmãos, companheiros de jornada, por todos aqueles com que cruzarmos os nossos caminhos. Peço que a casa de cada irmão que está ouvindo essa live hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, quando for, que cada irmão possa receber novamente a bênção que estamos recebendo neste momento, suas casas, seus trabalhos possam ser limpos, descarregados, purificados e energizados na força dos sagrados orixás, e que também todos os alimentos, frutas, legumes, sementes, cereais, líquidos, sejam todos limpos, purificados e energizados na força dos sagrados orixás, trazendo a medicação salutar para cada irmão que dela necessitar. Pedimos que todos os animais de nossos irmãos também possam ser tratados e que todos os familiares estejam neste tratamento também. Possamos ser luz onde formos plantados. Que assim seja e assim será. Salve. Salve nosso amado Pai Ogum, né? Salve Ogum, que é o general da nossa amada Umbanda. E que é ele que comanda essa parte aí, vencendo as demandas, tanto que ele nos ajude a vencer tanto as demandas internas quanto aquelas que foram emanadas
para cada um de nós. Então é isso, eu desejo uma boa noite para todos, que possam ser aí limpos, né, descarregados agora e também desdobramento, né, que vocês possam ser auxiliados aí, a cada um que tiver merecimento, tá bom? Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Boa noite a todos. Axé.